Este videocast discute a legalização do uso da cannabis de forma medicinal. A RIC Podcasts apresenta A Planta que Cura, Cannabis Medicinal. Apresentado por Guilherme Rivaroli. Episódio de hoje, O Poder da Cannabis. Oi, gente, tudo bem? Chegamos então a mais um episódio da nossa série falando da planta que cura, a cannabis medicinal. Para bater papo com a gente agora, nós vamos receber aqui, já está aqui com a gente, o Pedro Pierro. Ele é neurocirurgião funcional, tem especialidade em dor, transtornos de movimentos, epilepsia, cirurgia psiquiátrica. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu que agradeço o convite de estar aqui, podendo estar dividindo um pouco aí dessa experiência. E também a Rosiane Leite Costa. Ela é mãe da Giovana. A Giovana é uma menininha de 6 anos de idade que tem transtorno do espectro autista. É uma menina autista. Rosi, obrigado por você estar aqui com a gente também. Eu que agradeço por estar compartilhando a minha experiência com vocês. E já vamos falar um pouquinho dessa sua experiência, porque ela é uma história muito recente. É uma história que coloca o canabidiol na sua vida há o quê? Há uns 3 meses, é isso? Como é que foi? Então, a Giovana, ela é autista moderado, não verbal ainda. E de uns 2 anos atrás, dos 4 aos 6, ela começou com agressividade. Muita. Quando você fala, para quem está nos vendo, autista não verbal, ela não tem comunicação com fala. Isso. Uhum. E a agressividade estava chegando a um ponto muito de ela estar se mordendo, batendo cabeça. E isso foi aumentando. Uhum. E nenhuma medicação fazendo efeito para ela. Você tentou todas as terapias que te deram, você tentou? Sim, a Giovana faz mais de 10 terapias. Assim, vamos dizer, na semana ela tem 10 terapias ao total. Ela continua com essa terapia, que é muito importante. Uhum. Mas nenhuma medicação ajudava com que ela se acalmasse. Uhum. Ela não, o tempo de foco dela é muito curto. Era, né? Porque em uma semana tomando a canabidiol, a gente já viu uma mudança muito grande. Quer dizer, você viu uma mudança da tua filha? E normalmente, né, doutor, quando a gente fala de tratamento com canabidiol, e aqui nós já conversamos com grandes especialistas do assunto, falam, olha, é de médio a longo prazo em muitos casos. Começa a aparecer depois de algumas semanas. Em uma semana ver uma transformação assim é algo surpreendente até, né, doutor? Surpreendente, mas não é um fato isolado. Existe isso mesmo? Existe, a gente vê bastante isso acontecer. Mas eu diria até que é o contrário, tá? Uhum. Eu acho que é mais provável que aconteça de uma forma mais rápida do que demore meses para acontecer. Mas só para não gerar uma expectativa e não virar uma frustração, porque depende muito de acertar a dose. E quando eu falo acertar a dose, é porque nós temos um sistema endocannabinoide que ele é diferente, ele metaboliza diferente em cada pessoa. Então, quando a gente consegue acertar a combinação de canabinoides e a dose, a gente tem uma resposta muito mais rápida. Nem sempre a gente consegue acertar, mas quando você chega naquele ponto, é rápido. Então vamos pensar assim, doutor, para ser um tratamento mais rápido, e claro que é muito empírico ainda, é muito de tentativa e erro, se acerta a dose de primeira, o resultado já aparece rápido. Assim, no espectro autista, né? Uhum. Muitos médicos não consideram o espectro autista como uma doença. Pelo menos, eu também não considero. O espectro autista é uma condição. Uhum. Se você faz uma ressonância, você deve ter feito milhões de exames. Sim. São normais. O problema não está no hardware, o problema está no software. Uhum. É como se a sua filha tivesse um sistema operacional diferente. Vou revelar a minha idade agora. É como se o mundo inteiro fosse Atari e ela fosse um Odyssey. O mundo inteiro é VHS, ela é um Betamax. Entendi. Esse problema de comunicação que gera os sintomas, que são a agressividade, a falta de socialização, porque ela não consegue se comunicar. E o sistema endocannabinoide, ele tem esse papel de sinalizar neurotransmissores que vão fazer com que a gente tenha uma coisa chamada homeostase, que é um equilíbrio do nosso corpo. A função do sistema endocannabinoide, doutor, dá pra gente falar então, na interação com os outros sistemas que nós temos, e ele interage aí com mais de 15 deles, é trazer equilíbrio? Sim, imagine que uma das ferramentas do nosso equilíbrio são os neurotransmissores. Serotonina, dopamina, glutamato, GABA. Então, um exemplo. Eu tenho um neurônio que ele está hiperexcitado. Esse neurônio vai convulsionar. Está bombando de glutamato.
O sistema endocannabinoide, ele produz um canabinoide naquele momento, que ele vai sair gritando para os neurônios de trás, chama o GABA, calma esse cara. Então, cada desequilíbrio que tem, ele vai acionar uma via diferente. Por isso que ele funciona para tanta coisa, tá? Sabemos que no espectro autista, a gente tem 2 neurotransmissores que muitas vezes estão diminuídos. Ocitocina e vasopressina. O que esses neurotransmissores fazem? Interação no olhar. Você conseguir reconhecer na face das pessoas se elas estão tristes, nervosas. Você vê que a sua filha ela tem essa dificuldade. Eu nem a conheço, mas eu sei que ela tem, de reconhecer se você está brava ou não. Sim. Entendeu? Ela não entende isso. É a falha de comunicação. Quando você entra com o canabinoide... São essas coisas um pouco mais intuitivas que a gente tem, doutor, de bater o olho e saber se você está feliz, você está triste. Exato, ainda mais numa relação de mãe e filha. Né? Se tua filha solta um você sabe que ela tá com sede. Se ela solta um você sabe que ela tá com fome. Se ela solta um você sabe que ela quer ir no banheiro. Ninguém conhece a sua filha mais do que você. Então, essa interação, você vê que, mesmo assim, a filha dela tem essa dificuldade. Quando você entra com os canabinoides, então estou te falando de um dos mecanismos, tá? Você melhora essa expressão de vasopressina e ocitocina. Você melhora a interação emocional, vamos chamar assim, você reconhece melhor as emoções, que facilita a socialização. Tem uma aproximação maior a partir disso. Exatamente. A partir disso você começa a criar vínculos. Você melhora a questão do olhar, você começa a entender. Exatamente. Foi isso que você sentiu, Rose? Sim, o olhar, né? Antes ela só de rabinho de olho, vamos dizer, atravessadinho. E os sentimentos, né? Ela tinha dificuldade em entender os sentimentos. Então hoje a Giovana já me olha, me abraça. Eram coisas que não existiam na vida de vocês. Não existia. É aquilo que eu comentei antes. Eu consegui levar ela num parque. E ela brincou como uma criança da idade dela brinca. Nossa, que não tinha antes. Não era possível levar ela num lugar onde tinha muito barulho. E uma coisa bem interessante que o doutor passou para mim. Rose, vamos deixar as outras pessoas ver também a mudança com a Giovana? Então, tu não comenta que tu tá usando o canabidiol. Deixa os profissionais que atendem ela ver, para não só você, né? Porque a mãe tá muito ansiosa para ver a mudança ali, né? Precisa de uma validação, né? Alguém dizer, nossa, como se transformou. Às vezes você quer tanto que melhore, que você acaba vendo uma melhora que não tem. Isso. Então, eu fiz o que o doutor, né? E na escola, mandaram foto que a Giovana não conseguia sentar para almoçar na escola. As clínicas, mãe, ela tá evoluindo, como ela tá... Então, foi várias pessoas, não foi só a mãe que viu a mudança na Giovana. Se eu pudesse fazer um paralelo, mãe, da Giovana há 3 meses, a Giovana hoje, como é que se faria? A mãe da Giovana há 3 meses estava quase explodindo assim, sabe? Uma ansiedade, né? É uma angústia enorme de ver uma criança de 6 anos a chegar a se morder, a sair sangue. E assim... 10 vezes por dia. Impotência, né? Porque isso. E tu chegar a chorar e dizer assim, o que eu preciso fazer para ajudar minha filha? E hoje... Você chegou ao momento do desespero, mãe. Do desespero. É desesperador para a família, assim. Nessa hora se dá até maconha. E hoje eu digo que eu tô com uma paz, um alívio tão grande, assim, e dizer, a minha filha vai evoluir. É possível ver a emoção nos seus olhos. A gente estava falando de transmissão de emoções por gestos. Sim. É possível ver essa emoção no teu olho, mãe. Foi transformador. É transformador. Então, por isso que eu digo, eu tenho que passar isso para mais família que estão vivendo essa situação. Sim. Que tem solução. A canabidiol está dando essa solução. Como é que você via? Porque a gente, em todas as conversas que nós tivemos aqui nessa série, todo mundo fala do preconceito. Quando alguém disse assim, é o canabidiol, é a base de cannabis, e a gente sabe dessa associação, cannabis é maconha. Quando alguém falou isso pra você, mãe, o que você pensou na hora? É aquilo. Primeiro a gente já pensa na maconha aí que não pode usar, né? Então, isso foi a primeira coisa que veio à mente. Então, no entanto, que foi o último recurso que eu procurei para Giovana. Sim. Só que daí a mãe vai ler, né? A mãe vai pesquisar.
Eu participo de um grupo de famílias autistas aqui no Brasil, assim. Então, lá tem muitos relatos. Comecei a usar o cannabis. Né? Daí, ou a família pergunta, quem está usando cannabis? Sim. E daí lá tem divisor de águas no autismo. Nossa. 80%. Seletividade alimentar, que no autismo tem muito. Muita. Tua filha não comia tudo também? Não, minha filha não, graças a Deus. Ela não tinha seletividade. Não tinha essa... Mas fotos de mães mostrando os filhos comendo, que antes só comia macarrão. Um exemplo, sabe? Então, a canabidiol tem isso. A possibilidade está aí. Deles ter uma qualidade de vida. Doutor, o senhor como neurocirurgião, claro, aqui nós começamos com o transtorno do espectro autista, com TEA, com o autismo em si, pelo caso da Rose. Mas o que mais o senhor já viu sendo transformado, ou sendo curado, ou sendo melhorado com o canabidiol, doutor? Como ele tem esse sistema de sinalização, ele acaba funcionando para muitas coisas, né? Então, aonde a gente observa as maiores diferenças. Primeiro, na epilepsia. Epilepsia é uma das vantagens, vamos chamar assim, é que é uma coisa matemática, você conta o número de crises. E é impressionante que todo mundo que a gente conversou sobre epilepsia, todo mundo tem um número exato de crises epiléticas diárias. Você conta. Entendeu? É uma coisa objetiva, é matemático. Diferente do espectro autista, que os sintomas e sentimentos são um pouco subjetivos. Né? Vai da interpretação daquilo. Então, a epilepsia sempre foi um foco maior. Tanto é que o primeiro estudo feito no mundo, né, com rigor científico, foi feito no Brasil na década de 80. Nós estamos falando de 42 anos. Exatamente. Então, assim, faz muito tempo. Então, e a gente não teve nenhuma repercussão maior desse trabalho. A gente começa a ter repercussões disso através das mães, né, que em 2013 e 2014 fizeram uma revolução. Pressão mesmo. Uma revolução no país. Mas se hoje nós estamos aqui, é debatendo muito mais pelas mães do que pela ciência. Eu não tenho dúvida disso. Então, epilepsia, né, foi o carro-chefe. O transtorno do espectro autista, onde a gente tem os relatos mais emocionantes, porque você não tinha remédio para o espectro autista, você tinha coleiras emocionais. Me explica isso, doutor, essa expressão, calmante. E é forte até, né? Neuroléptico, você vai dar o quê? A criança está se mordendo, você vai dar risperidona, você vai dar Udol, você vai dar quetiapina, são neurolépticos. Você vai acalmar aquele momento. Vai acalmar, só que a partir do momento que você acalma, muitas vezes você desconecta a criança. Dopa quase a criança. Desconecta. Entendeu? Ela não vai se morder, mas ela também não vai interagir. E não se neutraliza. Pelo menos ela não está se fazendo mal. São medicações que têm suas indicações, em determinados momentos elas precisam ser usadas, inclusive elas podem ser usadas juntos com os canabinoides. Né? Às vezes temos casos, né, que não são assim de sucesso imediato, como foi o da filha da Rose. Às vezes a gente precisa fazer uma associação, né, de risperidona. Esse teste ele é um pouquinho maior, né, doutor? Exatamente, você vai levando, né, você vai ajustando, porque é uma coisa muito pessoal. Fora isso, né, tudo aquilo que é doença neurodegenerativa são doenças que a pessoa ela não recebe um diagnóstico, ela recebe uma sentença. Estamos falando de Alzheimer, de demência de uma maneira geral, Parkinson, doutor? Mas principalmente de esclerose múltipla. Esclerose, né? Porque pega geralmente mulheres na idade entre 20 e 40 anos. A gente vê casos, doutor, de transformações até em esclerose lateral amiotrófica, né? Também, que é uma esclerose muito mais difícil de ser tratada. Né? Muito mais avassaladora, Muito mais avassaladora, mas o da esclerose múltipla é que o primeiro remédio no mundo que foi para a farmácia foi para a esclerose. Foi para os espasmos de esclerose múltipla, que é o Sativex, que aqui no Brasil é vendido como Mevatil. Né? Então, um outro de sucesso, o caso de sucesso, são os espasmos e as dores provocados na esclerose múltipla. E aí se descobre, né, que esse mesmo remédio para o espasmo ajudou na dor, ajudou no emocional dessas mulheres. Que muitas vezes estão começando sua vida profissional, estão acabando de casar, Sim. pensando em ter filhos e ver um diagnóstico desse. Então, o emocional afeta muito. Então, começou a ver
né, o quanto eles podiam usar nos transtornos de afetividade. E aí a gente já começa a usar para ansiedade, para depressão, para estado de estresse pós-traumático. Isso nós estamos falando exclusivamente de qual substância? Dos canabinoides em geral. Para cada uma dessas Tem doenças, uma coisa, né, doutor? A planta da cannabis, ela é uma caixa de ferramenta. 150, né? Hoje já sabemos que tem mais ou menos. Mas a gente consegue trabalhar hoje bem com 6, mais ou menos, que a gente tem. Com uma mão. Aí você vai abrir essa planta, né? Até tem uma frase de um documentário chamado Legal, que uma mãe fala assim, olha, se os canabinoides estivessem no abacaxi, eu tava dando abacaxi para minha filha. Mas não tá no abacaxi. Tá na maconha, não fui eu que coloquei, mas é lá que eu vou buscar. É lá que eu vou tirar. É lá que eu vou tirar. Então a gente abre essa caixa de ferramentas e você vai tirar as ferramentas necessárias para aquela doença. Você precisa só saber quais que você precisa usar. Às vezes você combina duas delas, doutor? Combina. Também o THC. Porque quando a gente fala de cannabis, e aí a gente associa, óbvio, a maconha, nós estamos falando do tetraidrocannabinol. Sim. Estamos falando do THC. Que é a substância psicoativa da cannabis. O THC também hoje é usado para tratamento, doutor? Muito. Muito, muito. Dor. O THC ele faz uma coisa para dor que é impressionante. Ele faz uma dissociação de dor e sofrimento. A dor, às vezes, é obrigatória. Você pode ter 10 parafusos na coluna, você pode ter uma artrose, uma crise reumatoide. Você tem um motivo que vai te dar dor. E a busca de não ter dor vai vir um monte de efeito colateral. Então, dor, teremos. É obrigatório pela doença. O sofrimento que a dor causa é opcional. Olhando por essa associação é diferente. Vai depender como que você lida com aquilo. Se você é maior que a sua dor, se você vai administrar ela, ou se ela é maior que você e ela te administra. O THC dissocia. Então, no paciente fibromialgico, que por anos fez um monte de exame, tudo normal, as pessoas rotulando ela de depressiva, que ela precisa fazer alguma coisa, ela começa a se isolar porque ela não tem o acolhimento, todo mundo querendo ajudar, acaba magoando mais. O que faz essa pivotada é o THC. É o THC também que melhora o tremor e a rigidez do Parkinson. O CBD melhora... Que é o canabidiol. Que é o canabidiol melhora a ansiedade, porque o parkinsoniano, quando ansioso, ele piora todos os sintomas. Aqueles tá espasmos, tremendo, a tremedeira não para, né, doutor? Tá tremendo. Você percebeu que alguém tá olhando para ele... Piora. Puxa, piora. O CBD ajuda nisso. O THC ajuda no sintoma. Um trata efetivamente o sintoma e o outro aquilo que a doença causa da piora do sintoma. Exatamente. Por isso que a gente consegue usar dentro da planta combinações diferentes para a gente atingir objetivos diferentes. Distintos, né? Tem uma síndrome que, olha, assim, é terrível. Chama síndrome de Tourette. Uhum. A síndrome de Tourette, lembra daquele chocolate Twix? Sim. Que os três lá, chocolate, caramelo, biscoito. Então, é aquilo, só que você imagina em criança e falando palavras inapropriadas. Muita gente fala que é a síndrome do palavrão. Exatamente, assim. isso. Tá? Tinha-se um remédio no Brasil chamado Orap, que era sensacional para isso. Só que era um remédio velho, barato, tirou de circulação. A segunda linha de tratamento é o THC. Mas você vai usar THC em criança? Aí a gente tem... Essa é uma polêmica que eu queria abordar, doutor, que a gente estava falando disso um pouquinho antes, até a Rose entrou na história, de usar o THC, que é um derivado, um integrante, é um componente da cannabis, como você tira o CBD, tira o THC e tantos outros, quase 150 subprodutos, 6 que o doutor já relatou que estão sendo usados. Abaixo dos 25 anos tem muita gente que diz não, doutor. Por quê? Porque você não tem a formação do córtex pré-frontal ainda, e isso pode aumentar a chance de você ter distúrbios psiquiátricos. Ninguém sabe dizer se é o THC que gera o distúrbio ou se ele acelera, é um gatilho de uma coisa que já iria acontecer ao longo dos anos. E também não existe uma dose de segurança para falar assim, olha, antes dos 25 anos, até 1 grama, não tem problema. Não existe. Então, é um compartilhamento de responsabilidade que você faz com a família, mas você tem algumas ferramentas que te ajudam nessa decisão. Uma delas é o teste genético, que é um cotonete, né? Um suave que você vai passar na boca, vai mandar para o laboratório lá, né? E ele vai te falar se você metabolizar rápido ou lento, CBD ou THC. A chance de você ter
adição, quer dizer, você ficar viciado no THC, a chance de uma impulsividade, de uma crise de esquizofrenia, ele te dá, não com exatidão, mas olha, a chance é alta, a chance é baixa. Sim. Mediante essa ferramenta, com uma decisão compartilhada com os pais, a gente avalia risco e benefício. Doutor, usando o canabidiol, em algum momento eu posso dizer, olha, é hora de parar com o canabidiol ou diminuir bastante a dosagem dele, ou a gente vem com uma dosagem plena e única, sempre do mesmo jeito? Depende muito para que você está usando. Então, por exemplo, no caso da filha da Rose e da Gigi, provavelmente ela vai tomar pro resto da vida. Pode ser que no futuro, ela fazendo diversas terapias, encontrando seus gatilhos, não precise. Mas pode ser que tome para sempre, assim como um paciente com epilepsia. Já um paciente com transtorno de afetividade, estado de estresse pós-traumático, é um tratamento que tem começo, meio e fim. O que eu observo é que os benefícios que os canabinoides trazem, não no sentido de doença, mas no sentido de saúde, a pessoa se sente mais bem-humorada, mais exposta, mesmo tratando aquela enfermidade. Ela quer continuar usando. Ela quer continuar mesmo que seja numa dose menor. Isso é o que eu vejo mais. Mas sim, eles podem ser retirados, não vai causar abstinência. Como é que foi essa decisão sua, mãe, Rose? Como é que foi o momento... você é paciente do Dr. Grieco, né? Isso. Em que momento ele falou, mãe, é o canabidiol que nós vamos ter que dar? Então, eu procurei, né? Eu pesquisei, né? E procurei, marquei uma consulta com ele e ali ele me explicou que eu nem sabia que lá na maconha, na planta, tinha quase 150 substâncias. A história do abacaxi pegou com a senhora também. Se fosse abacaxi, eu dava abacaxi. Se fosse dar outra coisa. Exatamente. Então, ele explicou bem certinho. A Giovana não toma essa substância do THC, ela não tem, é o CDB, né? E, assim, tá funcionando só com o CDB, já tá funcionando para ela, né? Então, ele explicou bem certo para mim, que nem o doutor aqui tá falando. Se fosse necessário entrar, a gente sentaria, conversaria, fazeria um teste também, mas, a princípio, a Giovana não está com o THC, só com o CBD. CBD. E uma coisa também que eu queria perguntar pro doutor, assim, que não tem um efeito colateral, assim, né? Eu não vejo, falar para mim, tu vai dar canabidiol, ela vai ficar com fome. Não, é isso. Doutor... Não tem isso, não vi isso. Tem muita gente que pensa assim, vamos dar um derivado de uma planta, que é a cannabis, vai dar a famosa larica, doutor. Tem muita gente que pensa que vai ficar exaurido de fome depois que faz o consumo. E o doutor Grieco já conversou com a gente aqui, ele falou, efeito colateral em mais de 1.000 pacientes eu nunca vi nenhum. O senhor tem testado assim? O que dá fome mais, normalmente é o THC. O CBD, normalmente, ele até emagrece, porque como ele controla a ansiedade, aquela pessoa que come não por fome, por vontade de comer... Compulsividade vai embora. Vai embora, ela acaba emagrecendo. Mas o THC, porque ele atua... Nós temos no cérebro, assim, os receptores canabinoides, eles estão em lugares, e um deles, por exemplo, é o hipotálamo, que é um lugar onde mexe com essa questão de fome. Então, você pode ter a famosa larica quando você usa o THC. Já com o CBD, CBG, CBC, isso a chance de acontecer é menor. Mas o THC pode dar. Doutor, alguns relatos, a gente vai atrás, claro, faz pesquisas, e alguns relatos dizem, olha, algumas dessas substâncias são metabolizadas no fígado. E isso pode gerar algum problema lá na frente. O senhor já viu isso acontecer em algum momento, doutor, não? Nunca vi acontecer e... essa passagem hepática, ela ocorre mais com os canabinoides em sua forma ácida. O que seria isso, doutora farmácia? Quando os canabinoides, quando eles estão na planta, eles estão, por exemplo, na forma ácida. Se você for lá, pegar a planta da cannabis e comer ela diretamente do pé, você não vai ter um efeito psicoativo. Se você aquecer, né, que é a descarbonização. Ou fumando, ou para fazer os comestíveis, ou como é usado para fazer a medicação, ela, né? Você tira um átomo de carbono e ela fica na sua forma ativa, a passagem hepática é menor. Você não depende mais do fígado. Do fígado. Mas eles são metabolizados por um citocromo, que é o P450, que é o mesmo citocromo que metaboliza boa parte dos antiepiléticos. Então, você tem passagem hepática, metabolismo, você tem interações medicamentosas, como qualquer medicação.
Você tem isso nos derivados da cannabis. Quando eles estão associados por conta desse citocromo, aí estando ativados ou não, tá? Quando eles estão em associação com ácido valproico ou divalproato de sódio, Depaqueno e Depakote, são o nome de duas medicações que são usadas para epilepsia e controle de humor e comportamento. Você pode ter aumento de enzima hepática. Por conta dessa metabolização do citocromo P450, então, essas metabolizações hepáticas, quando tem interações medicamentosas, podem ter algum efeito lá. Mas não é um efeito do remédio, do canabidiol. É da combinação. É da combinação. Tá? O senhor, a senhora viu alguma coisa, mãe? De efeito colateral? Senti que a minha filha estava mais assim, ou mais de um jeitinho, a Gigi tá assim agora, não tá mais assim. Ou você só viu o efeito positivo? Eu só vi efeito positivo. Não vi efeito. Não, o olho não ficou vermelho, que muitas mães perguntam, tá aí, o olho dela tá vermelho, sabe? Eu disse, não, o olho não tá vermelho, ela não tá comendo demais. Tá só... Não tá de pupila dilatada. Não, coisas assim, não. Ela tá super bem, ela tá olhando, ela tá... Antes ela conseguia falar assim, vamos supor, bem vamos supor, sabe? Não um abre. Tá? E agora ela, com a fonoaudióloga, né? A cannabis e as terapias, né? Abre a porta. A pronúncia dela? A pronúncia dela tá mudando. Ela não é verbal ainda, né? Aquilo que eu digo, ela não é verbal ainda. É uma semi-verbal, ela tá evoluindo para isso. Ela tá começando a evoluir no verbal, assim, que antes até da canabidiol, nada. Nem oi, nem tchau, isso nada. É graças à terapia. O canabidiol, ele não faz a mágica sozinho. Ele vai deixar ela numa condição melhor para que a terapia consiga atirar nela. Porque a terapia nada mais é do que você descobrir as habilidades e trabalhar as deficiências. Né? Isso que é a terapia. Então o canabidiol vai deixar a sua filha... Né? As terapias vão ser muito mais efetivas para ela. Então eu vi, doutora, assim, que a canabidiol deixou com que ela conseguisse se organizar. Sim, então ela se organiza, ela se acalma, ela consegue se concentrar e a terapia faz efeito. Você consegue ver assim, doutor? Hoje, a sua filha, ela se reconhece mais como um ser único do que antes. Ela sabe que a Giovana precisa fazer tal coisa, que a Giovana precisa disso e daquilo. Você consegue perceber isso nela? Sim, a Giovana, ela tirava muita roupa. Então, frio, sensações, não. Extrema, então, sempre. Extrema. Banho, 20, 30 banhos por dia. Ela estava lá no chuveiro tomando banho. E hoje a gente veio comentando no carro, eu e meu esposo, Giovana não tá tirando a roupa. Ela tá tendo a noção que, tipo, chega da escola, tem que tomar banho. Então, um banho, 2, 3 banhos normal, assim. E a roupa, na primeira semana ali do canabidiol, ela tirou a roupa. E eu falei, busca tua roupa pra mim. Vamos colocar a roupa. Ela, ali pra mim foi, sabe, incrível. A hora que você viu Ela foi lá no jardim, buscou a roupa. As pequenas vitórias. Mas ela entendeu o que você falou e ela conseguiu executar. Exatamente. Parabéns. Nossa, é de arrepiar ver, né, doutor? E eu acredito que nessa experiência, com os tratamentos que o senhor faz com os seus pacientes, hoje, na sua experiência de neurocirurgião, quais são as indicações que o senhor tem dado para o canabidiol, doutor? Além de epilepsia, de algumas outras. Epilepsia, espectro autista, esclerose múltipla, ansiedade, depressão, síndrome, dor, qualquer tipo de dor, inclusive oncológica, tratamento sintomático de químio e radioterapia, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, espinhela caída, mal olhado, quebranto, né? Já são 15 indicações, pelo menos. É que depois da Olimpíada de Tóquio, né? As Olimpíadas de Tóquio, elas foram conhecidas como Tóquio Hemp. Porque colocaram o CBD para os atletas. Exatamente. Não virou mais doping, antigamente era, Era né? doping. Então, assim, você tirou, né, de uma criança com dificuldade e você passou para ser usado por um adulto saudável, um jovem saudável. Para que os atletas têm usado, doutor? A ideia era usar para recuperar entre uma prova e outra por conta de dor. Essa era a ideia. Recuperação física. Recuperação física. Só que em Tóquio, da forma como eles responderam o questionário, os atletas do mundo inteiro, mostrou uma coisa diferente.
Era uma Olimpíada completamente atípica, tanto é que era para ser 2020 e saiu em 2021. No meio de uma pandemia. A maioria dos atletas ouviam histórias de confraternizações que tinham na Vila Olímpica. Chegaram lá, todo mundo de porta trancada. Na hora de prestar, de fazer a prova, né? Não tá lá nem tua mãe batendo palma para você, estádio vazio. Imagina a ansiedade dessas pessoas que treinaram a vida inteira para esse momento. Era o momento da vida, né? É o momento da vida e de uma forma assim, tão atípica. Então, melhorou muito a ansiedade desses atletas. Então, hoje eu acho que a cannabis ela não serve para tudo, mas ela pode servir para todos. Rose, como é que ficou o cognitivo da sua filha? A resposta da sua filha cognitiva. Hoje ela é muito mais rápida na conversa de vocês, para uma ordem responde muito mais. Como é que você tem visto isso? Eu tenho visto numa melhora de 80%. Até na escola. Na escola tem o relato, né? E 80% a Giovana já está conseguindo focar mais, fazer atividades concentração. Atividades que ela não conseguia nem ficar numa sala com a professora contando história. Uhum. Tinha que retirar ela. E hoje, os amiguinhos contando história e ela sentada do lado. Conectou. Tá. Conectou. Acertar a sintonia. Que criança tem isso, né? Pelo desconhecido, ela se distancia. O que é absolutamente natural. As crianças hoje, os amiguinhos da Giovana, acolhem mais a Giovana porque ela é mais participativa por conta do canabidiol, mãe? Sim. Devido à agressividade dela antes, normal que a criança vai ficar com medo, né? E hoje não, hoje a Giovana chega na escola, os amigos, lá vem a Giovana, vai correndo, dá a mão pra ela, mudou tudo. Queria que a senhora falasse qual é o seu sentimento de ver isso, mãe? O meu é alegria. Uma alegria, assim, é como... quando eu descobri o laudo, que a Giovana teve o laudo, a primeira coisa que uma mãe pensa é: e quando eu morrer, como vai ser, né? Cai o chão, né, mãe? Cai. Então, hoje eu já tô tranquila, dizendo, não, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, ela tem condições de evoluir. E ser autônoma. Ser autônoma, isso. E, então, isso para uma mãe não tem. Tô tranquila hoje, eu tô em paz, né? E assim, ela não vai deixar de ser autista, entendeu? Não vai. Ela tomando o canabidiol, ela vai continuar sendo autista, mas o canabidiol tá dando uma qualidade de vida melhor para ela. Essa que é a realidade do canabidiol. Da família, né? Da família. Uhum. Transformou vocês, né, mãe? Vocês são em 4, né? Nós somos em 4. Uhum. Transformou os 4. Transformou os 4. Assim, ó, e de todos os episódios que nós tivemos aqui, eu confesso que todo mundo que fala do canabidiol e da transformação que ele fez se emociona. O olho imediatamente enche d'água. É impressionante mesmo, mãe, ver isso, sabe? Porque geralmente ela foi a última alternativa. Exatamente. Foi o da senhora também? Foi também, doutor. A última. Mas foi. E eu, aqui, como uma das últimas perguntas, que o nosso tempo voou, mas ele já está se encerrando. Foi também por um pouco de preconceito teu, mãe? De pensar assim, eu vou dar isso para minha filha, o que é isso? O que é essa cannabis? Vamos supor que foi um pouco de preconceito. Sim. Porque a gente não falava canabidiol, a maconha, né? A maconha. E também por tentar outras medicações antes, né? Assim, tu pegou o laudo, já vem com medicação. Sim. E eu tentei todas. Eu disse, não tá fazendo efeito. Vou para essa agora. Então, vamos ler, vamos pesquisar. E tá tendo tantos relatos da canabidiol. Opa, será que realmente é maconha? Né? A maconha? Ou será que é uma substância de uma planta que está fazendo bem, né? Então, estudei, pesquisei, fui atrás do doutor e deu tudo certo. E não é a maconha ali, aquela maconha que eu digo que a gente tem que tirar esse tabu, quebrar, né? Sim. Não é. É uma substância de uma planta que está dando um efeito milagroso. Milagroso, essa é a palavra certa. Milagroso. Da papoula a gente tira morfina e heroína. O problema não está na planta, o problema está na forma como ela é usada, o que se faz dela. Gente, para nós finalizarmos aqui, e essa é uma pergunta que eu vou repetir para todos os nossos entrevistados, né? Para vocês que vêm aqui para o nosso podcast, para a nossa série. A planta que cura, cannabis medicinal. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Porque quando ela não cura e ela controla os sintomas, como no caso da filha da Rose, uma cura, né? Ela curou a família.
A Rose hoje é uma outra pessoa. Ela tá curada do transtorno de afetividade que ela tinha. E assim, a planta curou sem ela tomar. Né? Então, assim, é uma planta que cura até quem não toma. Mãe, essa é a minha opinião. Essa é também a mesma pergunta para a senhora. A planta que cura, a cannabis medicinal, foi isso para vocês? Sim, foi um milagre mesmo. Curou. É aquilo que o doutor falou, exatamente. Não só está ajudando a minha filha, mas curou a família. As pessoas ao redor dela, quem convive com ela. Então, realmente está fazendo um milagre. Bom, hoje a gente bateu um papo então com o neurocirurgião que usa o canabidiol, indica para, né, o uso que eu falo com os seus pacientes, Dr. Pedro Pierro. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, eu agradeço esse papo maravilhoso com a Rose, aprendi muito. De arrepiar, né? De arrepiar. Eu sempre aprendo com as mães. Eu sempre aprendo, então assim, obrigado por você ter dividido toda essa experiência, expondo assim aquilo que você passou. Obrigado, assim, só tenho que agradecer. Muito bem. E a mãe da Giovana, olha, falando da história dela, eu confesso que me arrepiou agora, assim, sabe, mãe, das expressões que você usou. A dona Rosiane Leite Costa, que é a mãe da Gigi, de 6 anos de idade, que hoje é uma outra garota, né? Isso, eu agradeço, né? Espero que mais famílias, mais mães possam ter acesso ao canabidiol. É isso que eu espero, de coração mesmo, para ter uma qualidade de vida melhor. É isso, gente. Qualidade de vida. A planta que cura, a cannabis medicinal, é a nossa série que debate exatamente sobre isso, do preconceito ao uso. Por que é tão importante hoje o medicamento à base da cannabis medicinal? Você escolhe lá, Rick Podcast, no seu tocador de podcast preferido e pode ouvir a qualquer momento. Sorte e paz para todo mundo. Até o próximo episódio. Mais uma produção Rick Podcasts, uma empresa do Grupo Rick.